Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor, que reina para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso 1. E o tema dessa mensagem é a alegria da liberdade no Espírito Santo de Deus. 7 revelações no capítulo 8 do livro de Romanos. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam fazendo mais a vontade da carne, mas faz a vontade do Espírito Santo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na sua carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Porque o que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele dos mortos que ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vai nos justificar o nosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, mas para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti neste lugar. Meu Deus, nos ensina a Tua santa palavra nesta noite, porque a Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Meu Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Fala com a Tua igreja, meu
Pai, e que a tua presença seja real aqui neste lugar, que possamos, meu Pai, sair daqui, não da mesma forma que a gente entrou, mas que a gente venha sair daqui cheio de Deus, cheio da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, podeis sentar aplaudindo o Senhor com alegria. Se for para Jesus, é mais forte as palmas. Aleluia, glória a Deus. Querido, a palavra do Senhor nos fala nessa noite a nossa liberdade no Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. A verdade, ela não é da igreja católica, nem da igreja evangélica, nem do pastor, nem do padre, nem do papa. A verdade central é Jesus Cristo, o Nazareno. E através do sacrifício de Jesus, através da sua morte na cruz, Ele trouxe liberdade para todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E nesse livro que a gente leu, o livro de Romanos, que é a espinha dorsal da fé cristã, principalmente no capítulo 8, a qual nós vamos tirar algumas lições da parte de Deus para o nosso coração, e que você possa ficar atento em cada passagem, em cada versículo que nós vamos aqui garimpar, porque eu creio que Deus vai falar em nossos corações. Digam graças a Deus. Já no livro de Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, a Bíblia diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Paulo deixa bem claro que não faz mais a vontade da carne, os desejos da carne, mas que faz a vontade do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo que aquele que faz a vontade do Senhor, que obedece a palavra de Deus, que nasceu de novo, que foi regenerado pelo poder do novo nascimento, a Bíblia está dizendo e declarando e afirmando que não há nenhuma condenação para você no nome de Jesus, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está aqui neste lugar, para a glória do nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos ensina que não há nenhuma condenação para nós, porque a Bíblia fala: o que separa o homem de Deus é o pecado, como diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 1 ao verso 3. E no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Escute, você é mortal, aleluia. A tua alma, ela vive para toda a eternidade. A tua alma não morre, ela é eterna. O que morre é o nosso corpo. Quando a nossa alma se descola do nosso corpo, e aquele que serve a Deus, que serve a palavra, que nasceu de novo, diz a Bíblia que a sua alma vai para o paraíso, para o seio de Abraão, para esperar o dia do retorno de Cristo, e ele será ressuscitado no corpo glorificado, e assim estará com o Senhor para toda a eternidade. Só quem crê, levante a mão aí e dá um grito de glória a Deus aí, em nome de Jesus, porque ele vive, aleluia, oh glória.
pastor, como nós vamos entrar no céu, que nós somos pecadores? Escute o que eu acabei de falar. Jesus está dizendo na sua palavra: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não faz mais a vontade da carne, os desejos da carne, mas faz a vontade de Deus. Esse permanece para sempre. Digam glória a Deus. Aleluia. Então há poder sobre o pecado. Você agora tem o poder para vencer o pecado, porque quem te garante isso é a própria Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia sagrada é o próprio Deus falando para nós essa noite, porque Jesus já venceu o pecado na cruz do Calvário, e você também pode vencer o pecado, não por causa da tua capacidade, não por causa da tua inteligência, não, mas porque Jesus habita dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz: maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está lá fora. E a Bíblia diz mais: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Digam glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, a partir do verso 7: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar com a sua justiça, com o seu sangue, com a sua graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Querido, pecado na vida de um cristão não pode ser um hábito, mas sim por acidente. João está dizendo: se viermos pecar, nós temos um advogado que é Jesus, perante o Pai, que vai interceder por nós. E se nós confessarmos Ele, dar nome ao pecado, a Bíblia está dizendo que Ele vai nos perdoar e também vai nos purificar de todo pecado, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele morreu numa sexta, aleluia, mas no domingo Ele ressuscitou. Oh glória, Ele ressuscitou. Ele não está mais lá, mas Ele ressuscitou. Buda está lá, Maomé está lá, mas Jesus Cristo Nazareno, Ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou. Aleluia. Grava isso no teu coração. Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não faz mais a vontade da carne, mas faz a vontade do Espírito Santo de Deus. De Deus. E Paulo, que é um dos maiores escritores do Novo Testamento, ele escreve lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não importa o teu passado, não importa o que você fez lá atrás, ei, muda a página, vira a chave. O que importa é daqui para frente. Se o teu futuro será brilhante, vai depender do teu presente. Então começa a plantar no teu presente, e o teu futuro será maravilhoso para a glória de Deus. Aplauda o Senhor. Oh glória. Oh aleluia. A segunda revelação desse capítulo 8 começa a partir do versículo 3.
porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na sua carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas a gente agora está andando na presença do Espírito Santo de Deus. Jesus cumpriu a lei. O Velho Testamento não é compenho doutrinário para a igreja, a não ser que tenha 2 ou 3 versículos firmando ali no Novo Testamento. E o que é doutrina para a igreja? Doutrina para a igreja é o Novo Testamento. Não é se tu usa saia comprida, se tu corta cabelo ou deixa de cortar cabelo, não é se você usa um brinco ou deixa de usar um brinco. Isso não é doutrina, isso é costume de igreja. E o que é doutrina, pastor? Doutrina, santidade, fidelidade, aleluia, fiel ao Senhor, fiel ao marido, fiel à esposa, fiel a Deus em tudo, nas orações, nos dízimos, nas ofertas, aleluia. Isso é doutrina para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é doutrina, amém? Isso é doutrina. Então Jesus cumpriu a lei. Lá em Lucas, no último capítulo, Jesus diz assim: se cumpriu em mim a lei, os salmos e os profetas. Se cumpriu em Cristo. Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, que é um dos maiores documentos que Paulo escreve do Novo Testamento, tanto para repreender os legalistas e os liberais, dizendo que a lei foi cumprida, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, porque nós também temos lei na nova aliança. Na antiga aliança, um exemplo, era pecado, por exemplo, era olho por olho, dente por dente. Antigamente só era adultério quando o homem se deitava com uma mulher fora do casamento. Hoje não. Jesus disse: se tu olhar com intenção impura para uma pessoa, seja homem, seja uma mulher, e desejar aquela pessoa, no teu coração cometeu adultério. Como é que nós nos livramos disso? Através da presença do Espírito Santo de Deus. Por isso nós temos a liberdade em Cristo. Olha que coisa interessante. E o profeta Jeremias já falava isso lá no seu livro, no capítulo 9, verso 23, dizendo: não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, mas aquele que se gloria nisso, em saber que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, aleluia, e o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Aplaude e glorifique a Deus aí bem forte. E ainda nesse número 2, ainda das 7 revelações, a Bíblia fala em João 10:10, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas a parte B desse texto, 10:10, a parte B, Jesus diz assim, aleluia: eu vim para que tenham vida e a tenha em abundância. Vocês não pegaram, eu vou repetir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenha em abundância em Cristo Jesus. Lembra de Mateus capítulo 4, capítulo 3? A Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista. Já no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando João vê Jesus descendo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já no capítulo
capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo aparece para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha a resposta de quem está cheio de Deus. Jesus respondeu e disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus. Oh glória! E Davi, pode aplaudir o Senhor. Oh glória! E Davi, ele fala também no Salmo 119, versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ó Deus, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti, meu Deus. E no mesmo Salmo 119, versículo 105, Davi diz que esta palavra é luz, lâmpadas para os nossos pés e para os nossos caminhos. Quem pode dar um grito de glória a Deus aí bem forte? Digam glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Já em 1 João capítulo 3, versículo 8, parte B, Jesus, ele diz assim, a Bíblia diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha que coisa interessante. Jesus, ele cumpriu a lei, mas nós também temos lei na graça. Temos lei pesada. Jesus, ele fala algo, e eu quero que você guarde no seu coração. E às vezes muitas pessoas estão perdendo batalhas espirituais por não guardar isso no coração. Olha que coisa interessante. Uma das coisas que Jesus mais bateu dentro do Evangelho, uma das coisas, quando nós chegamos ali no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15, Jesus diz assim: se alguém que te machucou vier te pedir perdão, e se tu não perdoar, o nosso Pai que está no céu também não vai te perdoar. Não vai te perdoar. Não vai te perdoar. E na hora que você for orar pedindo perdão, Deus também não vai te perdoar. Já no verso 15 ele diz: mas se tu liberar perdão para a pessoa que te machucou, que te magoou, quando tu for orar ao Pai, Ele também vai te perdoar. Ele vai te perdoar, porque o coração do verdadeiro cristão tem que ser um filtro ágape. A sujeira pode até querer entrar, mas não vai entrar, porque o teu coração é cheio do Espírito Santo, e você libera perdão para aquela pessoa no nome de Jesus. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Oh glória. Número 3, Romanos capítulo 8, a partir do verso 5, ele diz assim: mas os que são segundo o Espírito Santo, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Escute: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, o que estão fazendo a vontade da carne não pode agradar a Deus. Não pode. A terceira revelação que Deus nos dá, Ele quer que a gente tenha a mente de Deus através do Espírito Santo. Se você observar, Paulo está nos ensinando nesse capítulo 8 que há uma briga entre a nossa natureza humana, a nossa carne, e o Espírito de Deus. Há uma briga. E dependendo de quem você está dando alimento, se está dando alimento para a carne, pode ter certeza que você será uma presa fácil para o inimigo.
você vai padecer, vai perder, vai cair. Mas se damos alimento para o nosso espírito, com certeza o nosso espírito vai crescer no nome de Jesus. Olha o que Jesus diz: orai e vigiai, porque na verdade a carne é fraca, mas o espírito é forte. Digam glória a Deus, digam aleluia, aplauda o Senhor com alegria. E no verso 8, que eu quero aqui destacar, Paulo diz assim: mas aquele que faz a vontade da carne não pode agradar a Deus. O que é a obra da carne, pastor? Nós temos que ir lá para Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 21. Paulo diz assim: as obras da carne são conhecidas, as quais são idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, prostituição, mentira, e aí vai embora. Aí Paulo diz assim: e quem pratica estas coisas, está lá, é a Bíblia que fala, não é eu, é a Bíblia. E quem pratica essas coisas não pode herdar o reino de Deus. E Paulo acrescenta, como eu já tenho falado em outras cartas, que quem pratica essas coisas não pode entrar no reino de Deus. Por quê, pastor? Porque o texto deixa bem claro, porque está fazendo a vontade da carne, os desejos da carne, a vontade da carne. É interessante o que a Bíblia fala. A Bíblia manda a gente enfrentar o diabo, a Bíblia manda a gente se afastar do mundo, mas a Bíblia manda a gente fugir dos desejos da carne. Olha o que a Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, verso 7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Manda enfrentar o capeta. Segundo, a Bíblia fala em 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem os prazeres desse mundo, porque quem ama os prazeres desse mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, terceiro, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: Timóteo, foge do desejo da carne, foge do desejo da mocidade, cai fora, não quer enfrentar, porque vai perder a batalha. Obra da carne, e quem vive na obra da carne não pode agradar a Deus, e é por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim: renovar o vosso entendimento, para saber qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Como é que eu renovo a minha mente? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Digam glória a Deus, igreja. Digam aleluia. Oh glória. Quarta revelação, a partir do verso 9, diz assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui é muito sério, não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Digam graças a Deus. A quarta coluna da revelação do capítulo 8 de Paulo aos Romanos,
Ele lhe dará justiça. Na terceira que a gente leu, a gente falou das obras da carne. E Paulo aqui está dizendo: se é que nós temos o Espírito Santo de Deus, se de fato Ele habita dentro de nós temos que morrer para os nossos desejos carnais. Nós temos que morrer. É isso que Paulo está falando. Eu tenho que morrer para os desejos carnais, aquilo que separa o homem de Deus. Eu tenho que dizer não. Eu tenho que dizer: olha, isso aqui eu não quero. Eu quero Jesus na minha vida. Digam glória a Deus. Digam aleluia. Porém, Paulo mostra o outro lado da moeda. No mesmo capítulo de Gálatas, capítulo 5, que a gente acabou de citar, no mesmo capítulo, a partir do verso 22 até o verso 26, Paulo diz assim: porém os frutos do Espírito Santo é amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Não há lei, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos agora debaixo da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Liberdade. Nós temos agora a liberdade de servir a Deus. A maior alegria é servir ao Senhor. Quando o homem tem esse entendimento dentro de si, ele sabe: a minha maior alegria é Cristo Jesus. É o meu Salvador, é o meu Senhor, que ressuscitou, que está aqui nessa noite, intercedendo por nós, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Então Ele deu essa justiça para mim e para você. Ele mostra o lado dos desejos da carne. Olha, isso aqui é pecado, isso aqui te leva a condenação eterna. Mas também tem uma saída. Se tu abraçar o Evangelho, crer no Evangelho, crer na palavra, se converter a Cristo, não é se converter a uma igreja, irmão, não é se converter a um pastor, não é se converter a um centurião, não, é Jesus de Nazaré, a palavra de Deus, nascer de novo, ser regenerado pelo poder do Espírito Santo, arrancar defeito e plantar virtude da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Aleluia. É interessante que quando Paulo, eu acabei de citar o texto, quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 8, é interessante essa conversa de Nicodemos com Jesus. Para quem não sabe, Nicodemos era um homem religioso. Ele fazia parte, do povo daquela época, da lei. Era um homem muito conhecedor do Velho Testamento. Mas só que Nicodemos sentiu um desejo de conhecer Jesus. E ele foi à noite à procura de Jesus, porque ele queria um particular, olhar no olho de Jesus e conversar com Jesus. E quando ele vai até Jesus, ele diz assim: mestre, eu sei que tu veio da parte de Deus, porque ninguém faz esses milagres que tu faz se Deus não for contigo. E Jesus disse algo interessante, presta atenção. Jesus disse: em verdade eu te digo, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. E ele ficou encabulado com aquilo. Ele perguntou: mas Senhor, como pode ser isso? Eu já sou um homem velho, cabeça branca, quer dizer que eu tenho que voltar ao ventre de minha mãe para poder? Não, porque o que é nascido da carne é carne, filho, mas quem nasce de Deus, oh glória, esse verá o reino de Deus. O novo nascimento, irmão, presta atenção, o novo nascimento não acontece com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, não, é Jesus que transforma o homem, é Jesus.
Porque lá em Mateus 11:28, Jesus diz assim: vindes a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim. O vazio no coração do homem, dinheiro não preenche, a fama não vai preencher, viajar para outro país não vai preencher. Sabe o que preenche o vazio no coração do homem? A presença do Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Bem forte, igreja. Oh, aleluia. A a quinta revelação, verso 11: e se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Presta atenção. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Oh, glória. Paulo está dizendo: ei, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ele também habita dentro de vós. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz: o Espírito Santo habita dentro de você. Oh, glória. O próprio Deus habita dentro de nós, irmão, através do Espírito Santo. Não é que nós servimos três deuses, presta atenção, não. Deus, em número e em essência, ele é um só, mas em personalidade ele é três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em um só. Nós, seres humanos, você vê uma pessoa, mas nós temos três características: corpo, alma e espírito. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó, seu espírito retorna para Deus, mas a alma que fala, que olha, que tem sentimento, é ela que está em jogo. Aonde ela vai passar a eternidade? Se é no céu ou no inferno. Não é Deus que coloca o homem nem no céu e nem no inferno. Deus já comprou a salvação para mim e para você. É o homem que toma a decisão aonde ele quer passar a eternidade. E se ele quer passar a eternidade no céu, meu irmão, é só se entregar para Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. E Paulo está dizendo que esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, ao terceiro dia, ele habita dentro de nós, e ele nos justifica. E esse mesmo Espírito, no dia do arrebatamento da igreja, oh glória, aleluia, quando ele vier, oh aleluia, aqueles que morreram em Cristo, diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13: quando Jesus descer nos ares com seus anjos e a trombeta tocar, os que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro, no corpo glorificado, oh, aleluia. Terás um encontro com o Senhor no céu, e aqueles que estiverem vivos naquele dia também serão arrebatados. Esse corpo será transformado num corpo glorificado, e Paulo diz: estaremos com ele para toda a eternidade, em nome de Jesus, aleluia, oh glória, aleluia. Estaremos com ele para toda a eternidade, irmão. Jesus prometeu isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 ao 3. Ele disse: olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar moradas para vocês, mas um dia eu vou voltar e vou levar vocês para estar comigo para toda a eternidade. Aleluia,
Aleluia. Lembra daquele ladrão que foi pendurado do lado direito de Jesus, na crucificação? O outro que estava na esquerda começou a reclamar e a murmurar, dizendo: tu não és o Deus, tu curou os enfermos, tu ressuscitou, por que tu não desces dessa cruz? E o da direita repreendeu o da esquerda, dizendo: cala tua boca, tu não sabe o que está falando. Nós merecemos estar aqui, mas esse homem é inocente, ele não tem culpa. Aí ele olha para Jesus: aqui eu vou conjecturar, não é heresia o que eu vou falar, uma conjectura. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando chegar no teu paraíso. E eu fico imaginando na minha mente tão pequena, Jesus olhando para o lado, todo melado de sangue, todo cortado, todo machucado. Ele abre o sorriso e diz para aquele homem: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós vamos inaugurar o paraíso junto. Nós vamos entrar de mão dadas. Ei, você que perdeu o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu avô em Cristo Jesus, não se preocupa. Eles estão em Cristo Jesus no paraíso. E se você permanecer fiel a Deus, naquele dia você vai ver Ele, em nome de Jesus, no dia do arrebatamento da igreja. Aplauda o Senhor. Oh glória, aleluia, aleluia. Ele te dará vida ao seu corpo, que é o tema dessa quinta coluna, dessa quinta revelação. Ele vai dar vida ao teu corpo. O teu corpo será, renovado, restaurado, em nome de Jesus. A sexta coluna, capítulo 12, até o verso 14, diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Presta atenção. A pessoa assim: todo mundo é filho de Deus? Segundo a Bíblia, não. Quem se torna filho de Deus? Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa só passa a ser filho de Deus no momento que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aquele que ainda não aceitou o que, pastor? Uma criatura de Deus, mas pode se tornar filho de Deus. Textuário da Bíblia, João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, a palavra crer quer dizer obedecer, viver, terá a vida eterna, não será condenado. Digam glória a Deus. Então a pessoa só passa a ser filho de Deus a partir do momento que ele tem um encontro com Deus. Ele reconhece Jesus como Senhor da sua alma, da sua vida. Como eu falei, não é uma religião, porque até na época de Jesus já tinha religião perfeita aos olhos dos homens, e mesmo assim Jesus veio para nos salvar. Deus, ele fez mais ou menos isso aqui, irmãos. Com uma mão ele emplaca a ira de Deus, e com a outra mão ele chama o pecador para servir a sua palavra. Jesus é o muro entre a ira de Deus e a raça humana, ou uma ponte. Amém? Uma ponte. Quem matou Jesus foi o próprio Deus, a ira de Deus.
matou o próprio Jesus por causa dos nossos pecados, porque estava sobre ele, não porque ele pecou, porque Hebreu diz que ele não pecou, mas os nossos pecados estavam sobre ele, e a ira de Deus emplacou Jesus. É tão tal que na cruz Jesus começa a clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Deus se afastou do seu filho, por causa do pecado que estava sobre ele, os nossos pecados. E aqui eu vou conjecturar mais uma vez. Eu imagino Deus dizendo: calma, meu filho, já está acabando, nós vamos cumprir a missão. Eu imagino Deus olhando uma cena daquele, acabava com a raça humana, só acaba com tudo, acaba com a raça humana. Eu não vou aceitar isso sobre o meu filho. Mas ele vira as costas para o próprio filho e diz: calma, meu filho, já está acabando, para cumprir a missão e salvar a raça humana, em nome de Jesus. Aplaude e glorifica a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ele trará morte ao seu eu, os seus desejos. E essa morte só acontece a partir do momento que nós temos esse encontro com Jesus. Paulo, escrevendo aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, eu não vivo mais a minha vida, eu não vivo mais os meus desejos, eu abri mão. Paulo está dizendo: olha, eu abri mão. E olha que Paulo era para ser um grande sacerdote em Jerusalém. Ele diz assim, uma das suas cartas, não sei se é em Tessalonicenses, não me lembro. Ele diz assim: tudo isso eu considero como esterco. O que importa para mim é fazer a vontade do Mestre. E Paulo foi perseguido, andou à beira da morte, sofreu por causa do Evangelho, foi preso, apanhou, foi cuspido, foi expulso, foi perseguido, por causa do amor a Cristo. Mas quando chega em Timóteo, Paulo está em Roma, na época do Império Romano, que foi um dos maiores impérios que teve nesse mundo. E quando ele está no corredor da morte, ele escreve a Timóteo dizendo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta agora a coroa da vida eterna. E o soldado corta a cabeça de Paulo num tronco, a cabeça cai para um lado e o seu corpo cai para o outro lado. O corpo padeceu, mas a sua alma está com Cristo Jesus. Foi um passaporte, irmão, para entrar no reino de Deus. Aplaude e glorifique a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Por último, a sétima revelação, verso 15 e o verso 16 de Romanos 8. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, a receber o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito Santo, identifica com o nosso espírito, dizendo: você agora é filho e filha de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A sétima revelação, ele vai testemunhar a sua salvação. O verdadeiro cristão, ele tem convicção da sua salvação. Ele sabe aonde vai passar a eternidade. Ele tem essa certeza, irmão. Ele tem, porque a Bíblia fala, Deus fala, porque está escrito, em nome de Jesus.
porque está escrito em nome de Jesus. E nós temos que andar nesse mundo como homens e mulheres fiéis, dando bom testemunho de Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e para você, e elas têm que ver Jesus na nossa vida, tem que ver o Evangelho de Cristo na nossa vida, em nome de Jesus. Infelizmente aí afora, pessoas que dão mau testemunho, envergonhando a noiva de Cristo, envergonhando a palavra de Deus. Mas Jesus disse algo interessante: ai daquele que trouxer escândalo ao meu Evangelho. Ai daquele. É melhor amarrar uma pedra na cintura e se jogar no rio. Por isso nós temos que dar bom testemunho, irmãos. Bom testemunho, modo de falar: comprou, paga. Deu a palavra, honra. Se não dá para resolver o problema, avisa, né? Comprou, pagou. Comprou, vou pagar. Tenho que dar um bom testemunho. Sou servo de Deus, sou servo do Senhor. Eu não posso sair por aí ao calor, né? Não, sou servo do Senhor. Amém? Você é um serva e servo do Senhor. Então, bom testemunho vale por muito mais que 1000 palavras. Amém? Amém? Né? Onde você vai, a sua forma de se vestir. Posso vestir qualquer roupa? Não. Se veste decentemente. Você que faz academia, se veste como uma mulher de Deus, como um homem de Deus. A gente fica vendo pessoas que se dizem ser de Deus, vai para a academia com a camisa mostrando a barriga, mostrando as partes. Pastor, mas isso é religioso. Não é, irmão. Bom comportamento. Não é que a roupa vai te salvar, mas um verdadeiro cristão sabe como se comportar. Sim ou não? É ou não é? Homens, pelo amor de Deus, compre uma calça mais bacana. Tem irmão que veste uma calça mais apertada que o Zezé de Camargo. O sangue de Jesus tem poder. A gente tem que se vestir, irmão, no padrão. Isso aqui não é doutrina, não é isso. Não estou pregando aqui costume de igreja, não é isso. Mas um verdadeiro cristão, ele sabe como se vestir. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, versículo 8 ao 9. A Bíblia diz que Deus achou graça em Noé, se agradou de Noé. E a Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e andava com Deus. Noé, Deus olhou para nós e disse: rapaz, esse cara está me agradando demais. Esse homem é fiel, é um homem de Deus, se desvia do mal. Aí quando você vai para Mateus capítulo 24, Jesus faz essa ponte com Noé. Ele diz: olha, na época de Noé, o povo bebia, casava, se dava em casamento, se divertia, fazia o que queria, até que veio as águas, e aí fechou a porta do barco. Ninguém mais entrou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Aí Jesus diz assim também será no último dia. Nos últimos dias. Nós estamos andando para os últimos dias. Outro homem que Deus dá testemunho é Jó. Lá no capítulo 1 de Jó, verso 1, Deus disse: homem íntegro, reto, se desvia do mal e anda na minha presença. Era Jó. E a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mais rico do Oriente. O homem era poderoso. A Bíblia diz que todos os dias ele buscava a Deus. Ele fazia sacrifício em favor dos seus filhos, achando que os filhos tinham cometido pecado contra Deus, e ele pedia perdão para Deus pelos filhos. Até que veio aquela adversidade na vida de Jó, destruiu tudo.
10 filhos morrem, perde toda a riqueza, vai morar no lixão, começa a comer comida do lixo, ele se encosta com um pedaço de caco de telha, ganha uma lepra no corpo, mas Jó não murmurou contra Deus. E lá no final a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó 2 vezes mais para a glória de Deus, por causa da sua fidelidade para com o Senhor. Amém? Por causa da fidelidade. Outro homem que Deus dá testemunha, Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes todos os dias, porque era acostumado a fazer isso. E Daniel tomava de conta de 37 cidades na época dele. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha avião, não tinha telefone, não tinha nada disso. Ele andava no lombo de um jumento, mas todos os dias ele buscava a Deus. Todos os dias. Digam graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te ilumine. E que esta palavra fica no teu coração, não só hoje, mas para sempre. Amém. Aplauda o Senhor.